sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Papo com Especialista aqui da agência Ser Negócio. Esse podcast está iniciando com a doutora Francine Lara Nunes, minha cliente, que eu tenho muito carinho, conheço a família inteira. Um prazer ter a doutora aqui, finalmente deu certo, né, doutora? Muito obrigada. E o Papo com Especialista vai ser um quadro onde eu vou trazer especialistas de diversas áreas, jurídicas, administrativa, contábil, para explicar aí sobre alguma informação que o empreendedor precisa ter. Então, a gente vai falar com uma contadora, a gente vai falar com uma psicóloga. Esses são os primeiros episódios. E hoje nós temos uma advogada que a gente vai falar sobre planejamento previdenciário, né? Que muda muito para quem é CLT, quem não é CLT. Vamos conversar um pouquinho sobre esse planejamento, as formas de se planejar dentro do INSS, né? Não vamos falar de planejamento previdenciário na previdência privada, e sim na previdência da Seguridade, que é o INSS que a gente conhece. Muito prazer, doutora, se apresenta aí para o pessoal. Obrigada por ter aceitado o meu convite, é uma honra. Oi, Fabiola, eu que agradeço. Primeiramente, imensamente feliz de estar aqui dando pontapé inicial nesse teu projeto. Parabéns e muito sucesso. Obrigada. Sou Francine Lara Nunes, advogada especialista em benefícios previdenciários, mãe, esposa, que mais? Artista. Tenho os lados assim para dar uma desestressada. Para aquela coisa da descompensar um pouco os prazos da advocacia, né? A gente precisa ter um hobby. Exatamente. Não consigo muito, infelizmente, mas quando dá, a gente corre para as artes para desestressar. Que legal. A doutora Francine, ela já atua aqui na cidade há 17 anos. Ela tem 2 escritórios, um em Camboriú e um em Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú fica na 1500, né? E em Camboriú fica, me recorda o bairro que me fugiu? No Monte Alegre. No Monte Alegre. E auxilia aí o pessoal da região ou até online. Hoje a gente trabalha a assessoria dessas redes sociais. Se você está assistindo isso de outro lugar do país, pode também ser atendido pela doutora Francine, que ela tem total conhecimento e capacidade de fazer esse atendimento de forma online para vocês, tá? Então, vamos falar um pouquinho do que é o planejamento previdenciário, porque basicamente é assim, ó, a pessoa começa a trabalhar, daí ela paga lá o INSS e vai vivendo a vida, né? E aí acha que um dia vai se aposentar. Mas parece que muda, né? Dependendo de como eu pagar, dependendo por quanto tempo eu pagar. Então, explica o que é esse planejamento previdenciário dentro do INSS. Então, ele ficou assim muito em alta com a reforma que a gente teve nos planos de previdência em 13 de novembro de 2019. Por quê? Com a reforma, nós acabamos tendo várias regras de transição. Então, muitas vezes, quando você acha que vai se aposentar em tal data, você tem outras possibilidades. Então, o planejamento ele vem mostrar essas possibilidades e quais valores. Uhum. Então, às vezes, você olha lá, em tal data tem essa possibilidade aqui, vamos ver, valor X, R$2.000. Mas existem outras em que, às vezes, não é tão demorada a sua aposentadoria e dá um bom aumento. Uhum. Então, por isso, o planejamento previdenciário. Uhum. Como também você prevê o quanto que eu vou fazer de pagamentos de INSS para que eu tenha uma melhor aposentadoria. Uhum. Que legal. Então, quando veio a reforma, todo mundo ficou preocupado. Vai demorar mais para me aposentar. Mas não, eu posso me beneficiar dessa reforma vendo uma outra forma de eu me aposentar pelo INSS, talvez com um valor mais alto ou ou até um pouquinho antes, né? Contando com coisas que antes não contavam. Por isso também é importante de buscar um advogado especialista de confiança, né? Que possa te trazer essa orientação. Exatamente. O planejamento, o que a gente faz? A gente vai olhar o teu CNIS. O que é o CNIS? É onde estão todas as tuas contribuições. Então, ele só passou a ser informatizado a partir de 85. Uhum. Anteriormente, não era. Então, tem muitas contribuições ali que ou a pessoa pagou carnezinho e não aparece, então a gente vai ter que ir atrás, buscar onde estão essas contribuições. Às vezes, a pessoa tinha 2 NITs, para onde iam essas contribuições, e nem ela sabe. Uhum. Então, a gente tem que ir atrás,
buscar todas essas informações, ou muitas vezes aquele pagamento, a empresa fez o registro, mas não está aparecendo no INSS. Então, a gente vai buscar isso tudo, preparar, deixar tudo certo, para que futuramente, quando ela for requerer, ela não vai ter surpresas, né? Ela já sabe, eu preciso arrumar isso, ela já tem. Como também, muitas vezes, a pessoa às vezes trabalhou num regime de Estado, de federação, o regime próprio que a gente fala. Então, também tem você tem que fazer um certo procedimento para trazer essas contribuições. Ou, muitas vezes, a pessoa tem as duas atividades, regime próprio e regime geral. Ela conseguir planejar duas aposentadorias. Olha só que legal, é possível então? Também determinadas profissões, sim. Então, por isso que é muito importante sempre buscar fazer esse planejamento, né? É para fazer o melhor para o seu futuro. Muito bom. Então, vamos falar... A gente já explicou o que é o planejamento previdenciário. Quais são os tipos de aposentadoria? Eu achei que só tinha um tipo de aposentadoria. Simplesmente pagar e chegar na idade de aposentar. Mas não, né? Quais são os tipos de aposentadoria? Alguns tipos. Então, assim, o que a reforma veio trazer? Não vou dizer cancelou, né? Mas, assim, a gente só vai ter aposentadoria por idade. Quem está entrando agora no regime de previdência só vai se aposentar por idade. A aposentadoria por tempo não terá mais. Só que assim, doutora, mas eu já tenho 20 anos, então eu só vou aposentar por idade? Não. Por isso que foram criadas regras de transição para essas pessoas que têm já um bom tempo de aposentadoria. Então, hoje, atualmente, se mantém aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. E então existe mais de um tipo de aposentadoria, eu preciso olhar qual é o tipo que mais faz sentido para mim diante das formas que eu paguei, né? E qual é a melhor forma de eu contribuir? Que aí a forma de contribuição é quando eu pago para o INSS, certo? Qual é a melhor forma de eu contribuir? Então, as contribuições, elas podem ser tanto como a pessoa lá que está em carteira assinada, tem aquela contribuição, ou a pessoa faz alguma atividade autônoma, ela paga o carnê. E temos também, como o autônomo, muito MEI aqui na região. Né? Então, mas às vezes também existe a pessoa que é CLT, que paga a sua contribuição e também exerce uma atividade à parte. Então, ela também pode pagar como contribuinte individual ou, em muitos casos, ela se enquadra no MEI. Então, ainda existe o carnê, mesmo com toda essa... Com certeza. E como é que funciona isso hoje? Na verdade, a guia você pode até tirar pelo site. Mas o que eu gosto, assim, que eu oriento os meus clientes, compra o carnezinho mesmo, porque fica mais fácil para a pessoa guardar. Né? Porque se der algum problema futuro, você tem ali. Ou muitos aplicativos de banco, você faz o pagamento direto ali. Ah, que legal. Então, só tem que ter as comprovações. A disciplina, né? De imprimir e guardar, porque muitas vezes a gente deixa tudo online. Ter sempre ali. Quanto às contribuições, né? Nós temos alguns tipos de contribuição. Fora a carteira, que daí já é uma coisa fixa, mas no contribuinte individual... Nós temos a dona de casa, que ela paga 5% do salário mínimo. Só que uma coisa muito importante, a dona de casa, ela tem que validar essas contribuições, vai depender do CadÚnico, da renda da família. Então, precisa fazer essa validação primeiro, para que essas contribuições efetivamente contem. Esse cadastro é feito no CRAS, e a partir dali ela passa a contribuir. Temos o contribuinte facultativo. O que é o facultativo? Eu não estou exercendo nenhuma atividade, mas eu quero pagar o INSS, porque eu penso no futuro na minha aposentadoria. Então, existe o código do facultativo, em que você faz essa contribuição. O facultativo ele pode ser desde 11% até 20%. O 11% é só salário mínimo, e o 20% aí a pessoa fazendo o planejamento ali, né? Eu quero me aposentar com tal valor. Quanto que eu vou contribuir? Então, dá para fazer, pode ser até o valor do teto da Previdência. O contribuinte individual também segue isso ali, 11% ou 20% do salário mínimo, ou mais do que um salário. Muito bem, então eu escolho se eu estou contribuindo individualmente, se eu contribuo com 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3, até o teto de quantos salários mínimos são o teto?
O teto hoje está 857. Que é até este valor. Até esse valor. Daí eu vou contribuir em algum código de uma porcentagem em relação a esse valor. Exato. Então, eu vou ter que pagar todo mês isso para essa seguridade, né? Que é o INSS, né? Que é o... me lembra a sigla, Instituto Nacional de Seguro Social. Então, eu faço depósitos no Instituto Nacional de Seguro Social em cima do que eu escolho depositar para que no futuro eu aposente. É isso? Exatamente. E aí eu tenho toda uma assessoria para ter um conhecimento de qual a melhor forma de fazer esses depósitos. Esse é o planejamento previdenciário. Exato. Eu gosto de explicar assim com as minhas palavras, doutora. Toda pessoa que trabalha, ela é obrigada a contribuir. Certo. Né? Isso não existe. Se você não faz, você está fraudando. Então, você tem que contribuir. Em cima da tua renda, tu vai fazer a tua contribuição. Certo. O que o planejamento vai dizer? Quanto tempo você vai ter que contribuir? Porque a partir do momento que você se aposenta, aquelas contribuições posteriores, elas não entrarão mais para nenhum cálculo de aposentadoria. Mas, claro, se você continua exercendo atividade, você tem a obrigação de continuar contribuindo também. Lógico. Né? Mas o planejamento é justamente isso, para a pessoa ver, às vezes eu tenho uma cliente que ela estava esperando sair a aposentadoria para voltar para o Maranhão. Aí ela veio, já tinha feito uma pensão por morte para ela veio no escritório, doutora, não aguento mais. Eu falei, calma, espera mais um pouquinho, está quase chegando a tua aposentadoria. E saiu a aposentadoria dela dia 31 de dezembro agora, de 2024. Né? E o INSS não para, não tem recesso. Eu falei, eu sou obrigada a informar para ela, né? Liguei, eu falei, olha, tu vai começar o ano novo diferente, porque saiu a tua aposentadoria, então já vai te programando aí para tu voltar para o Maranhão, lá onde tu mora. Que legal. Isso é muito gostoso também, tá auxiliando as pessoas a terem finalmente esse descanso, né? De eu não preciso trabalhar para ter uma renda, né? Uma das coisas, assim, muito legais que a gente vê no escritório é isso. A pessoa vem de um jeito, ou com alguma dificuldade, ou alguma doença, ou já pensando na sua aposentadoria, e ela chega de um jeito. Daqui a pouco saiu o benefício, ela ganhou, aí ela volta no escritório, você vê ela renovada, mais bonita, olha, pintou o cabelo, vê um sorriso no rosto. Então, ali você vê o quanto o seu trabalho modifica a vida das pessoas. E isso é muito gratificante. Que legal. E é gratificante também te ver falar disso com brilho nos olhos, né? Porque são 17 anos já aí nessa jornada, né? 19 já 19, estamos, então, ó, quase 17 20. É quando eu conheci, quase 20. Tá. Aí a gente já falou da melhor forma de contribuir. Falamos um pouquinho do tipo de contribuição, quando é MEI, quando é... O que o MEI precisa muito tomar cuidado. Eu gosto de explicar essa questão do MEI. Porque o MEI é uma forma da pessoa estar contribuindo, né, num valor mais reduzido. Só que nós temos que cuidar, porque o MEI, todas as contribuições vertidas pelo MEI, por ser uma base mais baixa, ela não conta para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, primeiro, nós temos a puridade por tempo. O que é tempo? 35 anos homem e 30 mulher, no mínimo. Idade, 65 homem, 62 mulher, com 15 anos de contribuição. Existe, assim, uma grande... as pessoas não sabem. Tem gente que fala, mas não é só fazer a idade? Não, você tem que ter 15 anos de contribuição para o INSS. Senão, você não vai conseguir, né? E o MEI, então, tem isso. Ele só serve para aposentadoria por idade e não por tempo. Bem como o código 11%. Então, às vezes, o cliente chega, está um tempo sem pagar. Eu falei, não pode ficar sem pagar, você tem que pagar INSS. Ah, mas eu não tenho como, eu não tenho dinheiro. Então, aí sim, ou vai pelo MEI, ou vai no contribuinte individual, 11%, conforme também se a pessoa está exercendo alguma atividade ou não, né? O que ela enquadra para estar exercendo. Um dia eu estava conversando, atendendo o cliente, o rapaz arrumando o ar-condicionado no escritório, e eu falei isso do MEI, e ele parou tudo. Como assim? Então eu não vou me aposentar? Eu estou pagando MEI? Falei, não, tudo tem que ser feita
uma análise para ver justamente. Então, às vezes, a pessoa está ali pagando um código errado. Nós tivemos mais um... Eu gosto dos causos do escritório, né? Eu gosto desse caso do ar-condicionado, não que seja o específico desse, mas o que acontece muito com o microempreendedor é que ele trabalhava prestando serviço para uma empresa grande, ar-condicionado, como CLT, e daí ele tinha um bom salário lá no CLT e resolve abrir o dele e fazer por conta própria. E ele abre um MEI, né? E aí, naquele caso, ele estava pagando sobre alguns salários e no MEI ele está pagando normalmente sobre o mínimo. Vai dar uma baixa, vai dar uma baixa no valor do benefício. Enorme, né? Pode explicar um pouquinho para a gente de um caso como esse? Primeiro, assim, nós estamos falando isso com relação a tempo, né? Então, o que conta, o que não conta para o tempo. Segundo, a gente vem para outra parte, valores. Né, o cálculo. Como é que é o cálculo de uma aposentadoria? São todas as contribuições de 94 até quando a pessoa for requerer a aposentadoria dela. Faz-se a média. Dessa média, conforme o tipo de aposentadoria, vai entrar um percentual. Então, regra geral é 60% desse... Vamos supor aí, uma média deu R$2.000. A pessoa vai receber 60% dessa média. Ela tendo 15 anos de contribuição, ela recebe 60%. Ah, doutora, mas eu tenho 30, e daí vou perder? Não. 15 anos vai entrar para os 60%. O que tu tiver a mais, a cada um ano a mais, dá 2%. Então, aí, né, nesse caso, para a mulher, ficaria em 90% desta média. Homem já muda um pouquinho na aposentadoria por idade. Ele parte a partir dos 20 anos de contribuição. Então, se ele tem 30 anos de contribuição, primeiro, para tempo, ele tem que ter 35. Né? Mas 20 anos vai dar ali para ele os 60% e o que tiver a mais agrega cada ano. Aí os 10 a mais, então o homem tem que trabalhar 5 anos a mais para ter os 60%, para ter direito aos 60%. No cálculo. Que é 20 no cálculo, né? Sim. E aí o que ele contribuiu antes disso, de 10 anos a mais, aí ele também tem um acréscimo igual à mulher. Isso na aposentadoria por idade. Por idade. Então, as regras de transição, nós temos assim, quando mudou em 2019, ficou um marco. Então, se eu tenho... lá, nós temos assim... O sistema calcula até lá. Quanto tempo a pessoa tem? Nós temos a regra dos 50%, que era para quem tinha lá na data da mudança 33 anos de contribuição homem ou 28 mulher. Né? Tinha que faltar 2 anos. Então, ele se enquadra nessa regra dos 50%. Muita gente se enquadra. Só que essa regra entra o fator previdenciário. E o fator previdenciário, ele faz um estudo de quanto tempo a pessoa ainda vai viver. Então, ele tem um redutor. E daí diminui. Ele não exige idade mínima. Então, em compensação, ele reduz o valor da aposentadoria. Muito bem. Então, se eu for me aposentar por tempo de contribuição e não cheguei na minha idade mínima, eu posso diminuir esse valor em função desse fator previdenciário. Exato. Então, por isso, assim, às vezes as pessoas olham lá o simulador do INSS, né? Do meu INSS. Aí já vai aparecer lá que possível data, mas o valor muito menor. E nós temos também a regra de transição do 100%. Quanto tempo faltava? Porque assim, acho que eu não expliquei, né? Os 50% você tem que cumprir os 2 anos que faltam, mais 50% do que falta. Então, seriam 3 anos. O 100% é 100% do que faltava. Então, se a pessoa tinha lá 30 anos, homem, vai ter que cumprir os 5 anos que falta, mais 5 anos para frente, que é o pedágio. Então, ele vai se aposentar com 40 anos de contribuição. Qual que é a vantagem? O cálculo. O cálculo. Só que também o fator 100% tem idade mínima. 60 anos homem e 57 mulher. Mas ele dá um cálculo vantajoso na aposentadoria. De conseguir se aposentar com um valor maior. Melhor. E fora isso, nós temos a aposentadoria por pontos, em que se soma o tempo e a idade. E hoje tem que atingir homem 102 pontos e mulher 92. E temos a aposentadoria com idade mínima. Então, também tem que ter os 35 anos, homem, 30 mulher e a idade mínima. Fora isso, nós temos também assim, a aposentadoria do PCD.
Né? Então, a pessoa teve lá alguma deficiência, por menor que seja, mas deu uma redução na capacidade laborativa dela, não é que ela não vai mais trabalhar, porque daí seria o caso de aposentadoria por invalidez. Não, mas ela ficou com alguma redução para trabalhar. Exemplo típico, ou uma visão monocular, ou a perda de algum membro. Então, ela passa para uma outra categoria de aposentadoria, em que se pode antecipar a idade ou antecipar o tempo, diminui. E ela tem algumas regrinhas próprias, mas o cálculo é bem melhor do valor da aposentadoria. Então, isso também eu já tive assim, eu fiz o atendimento e tal, aí no final, você tem alguma deficiência, né? Eu explico, a pessoa, eu tenho não sei o quê. Eu falo, já muda tudo, já muda figura, tudo. né? Eu perdi essa visão só para explicar, né? Visão monocular é quando a pessoa perde uma das vistas, é isso? Ou parcialmente uma das vistas, né? Ela tem que ter e tem que... Então, não é só... ter perdido, né? Ela tem que comprovar que ela não conseguiu mais exercer aquela atividade que ela exercia habitualmente. Então, costureira, tem muitas atividades que não tem como, né? Até na área da informática, tem muitas atividades que... Muitas vezes a pessoa sofreu um acidente, não precisa ser de trabalho. Tá. Mas sofreu um acidente e ficou com alguma redução na sua capacidade laborativa. Então, quando a gente pega o CNIS, né? Porque hoje, assim, base, advogado, CPF, senha do GOV. Você olha ali, você lista as contribuições, olha a carteira de trabalho, vê se teve algum benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, ou um acidente de trabalho. E ali você faz essa leitura. Olha, mas você teve aqui, o que foi? Não, uma cirurgia normal. Não, realmente aconteceu assim, eu fiquei com essa sequela. Opa, a gente já... Vamos buscar documentos para a gente comprovar essa tua redução, essa deficiência que ficou, para buscar um benefício melhor. Lógico. Então, isso muitas vezes a pessoa não sabe, né? Então, ela vai lá no INSS, faz ali no sistema, fechei a idade e vou requerer. Porque aqui já aparece assim, mas olha, ela poderia ter direito a um benefício melhor. Esse é um conhecimento que só realmente o advogado que lê todas as leis e todas as mudanças é que pode estar passando isso, né? Lá no sistema vai ter o básico do sistema. E já tem, dentro do básico, às vezes o sistema não puxa e não reconhece pagamentos, tudo, né? Exato. Então, por isso a importância de uma assessoria jurídica nessa hora da aposentadoria, né? Esse já é em primeiro lugar. Eu queria que tu explicasse um pouquinho, a gente está falando de GOV, de entrar no sistema, mas tem gente que nunca entrou nesse sistema. Então, hoje o governo tem lá o site do governo, onde eu posso tentar calcular quando que eu vou me aposentar, é isso? Hoje, o GOV, nós temos vários sistemas que estão interligados, que é o meu INSS, que é a carteira de trabalho digital, o aplicativo do carteira digital de trânsito, para o imposto de renda é mais o do ECAC, né? Mas são vários sistemas integrados. Então, a pessoa, às vezes, não tem essa senha, não fez, é raro, né? Mas ainda assim, às vezes, aparece no escritório. Então, com essa senha a gente entra, ali a gente vê as contribuições que estão. Existe o simulador, né? Mas, assim, infelizmente, esse simulador não é confiável, porque justamente ele vai pegar só aquelas contribuições. Às vezes a pessoa tem na carteira, ele não tem uma atividade especial que a pessoa exerceu, ele não calcula nada disso, porque quem exerceu alguma atividade em condições periculosas ou insalubres, ela vai ter um aumento. Trabalhei 10 anos em frentista. Se é homem, ele ganha 40% a mais. Mulher ganha 20%. Então, isso o sistema não faz. Bem como esse, né, de um futuro enquadramento em PCD, para ter uma vantagem ali. Ele aumenta e muitas vezes até entra em outro fator. Uma coisa também muito comum é o homem se alistou, ficou lá, serviu 1 ano, 10 meses, 11 meses, isso não entra no sistema, então também é feito. Trabalhei na prefeitura, professora, fui ACT 2, 3 anos, ou fiquei mesmo no regime próprio, ali o sistema não conta. Então, são muitas particularidades
em que a gente tem que fazer essa análise para um melhor benefício para a pessoa. Uhum. E a gente tá fazendo redes sociais, né, doutora, do escritório, e agora tá muito na moda, né? Fica aparecendo os advogados dando diquinhas, né? E tem uma dica aí que todo mundo tá vendo nas redes sociais, inclusive eu vi, que se você é mulher com 45 anos e quer se aposentar no teto, comece a pagar no teto. Basicamente é isso que é a intenção do vídeo, né? Podia explicar um pouquinho pra gente o que acontece com essa mulher na faixa de 45 anos que nunca pagou ou que pagou muito pouco, contribuiu muito pouco? O que ela pode fazer para se aposentar bem? Então, eu digo que isso é um vídeo mentira para agarrar cliente, né? Que na verdade não existe milagre. Né? O INSS é um seguro, você tem que pagar para ter direito. Então, assim, o que é efetivamente essa regra? É a aposentadoria por idade. Então, vamos trabalhar no caso da mulher, 62 anos e tem que ter 15 anos de contribuição. Né? Nunca contribuir para o INSS. Você pode começar agora. 48 anos, 47 na verdade, né? 3 anos mais 2 para fechar os 15, 47 anos. Ela vai pagar 20% do valor do teto, o teto 857, mudou, a gente ainda não grava também. Mas dá 1.600 e pouquinho, alguma coisa por mês. Em torno de R$1.600 por mês, ela vai pagar. Exato, ela tem que pagar 15 anos. E o que ela vai receber? Então, como eu expliquei, esses 15 anos dão direito a 60%. Ou seja, não vai ser 8 mil. Não vai ser o teto. Eu quase caí nesse vai ser 60% do teto. Né? E eles vendem como assim, se você pagar tanto, você vai se aposentar com tanto. Não é assim, né? E não só isso, como a INSS também criou o divisor mínimo. Então, ela tem que ter 108 contribuições de 94 até a data da aposentadoria. Então não basta 15 anos, 108, cada pagamento é uma contribuição, né? Então 15 anos vezes 12 não chega a dar 108, né? Não, 108 dá 9 anos. Dá 9 anos. Então, assim, eu tenho contribuições antes. Então, eu tenho que pagar seguido 9 anos. Porque assim, eu tenho... Aí você não vai ter... Para ter o direito, você tem que ter as 180 contribuições, os 15 anos. Mas, para cálculo, 108. As outras contribuições, você pode ter de contribuições anteriores. Né? Então, assim, a gente tem uma cliente que ela tem 6 anos antes de 94. Então, se ela começar a pagar agora os 9 anos, que é o mínimo, os 108... Já vai somar 15. Ela não precisa nem pagar os 15 anos no teto. Olha que legal, então acaba sendo menos. Exato, né? Mas assim, tudo tem que olhar, vai depender do que a pessoa tem de contribuição, como é que tá, para poder ver essa melhor aposentadoria. Então, não gosto de falar uma coisa muito geral, porque cada caso é um caso, né? A gente tem que fazer uma boa análise para daí dizer a melhor forma. Eu gosto de contar casos que acontecem no escritório. De vez em quando eu vou lá pessoalmente fazer vídeos. O pessoal vai seguir aí no Instagram, vai ver como que tá o Instagram do escritório. A gente tem, inclusive, alguns vídeos engraçados, contando o dia a dia do escritório. Né? Quando os nossos veio ali, eu falei, Fabíola, eu quero um Instagram... Porque, embora a gente já está aí há quase 20 anos, eu não tinha ido para o mundo digital. Né? Eu falei, não, a gente tem que ir. Deu 31 de dezembro de 23, eu falei, não passa, vou criar, tá aqui, tá criada a conta, vamos começar. Aí veio a Fabíola por indicação, começou a trabalhar com a gente. E uma das coisas, né, não sei se tu recorda, eu falei, eu quero um Instagram mais sério, eu não quero de muita besteira. E não sei como acabou surgindo, né, a história dos vídeos. E é muito legal, todo mundo se diverte. A gente tem que fazer os erros de gravação também, né? Fazer o make-off dos vídeos. E é a diversão ali que a gente tem, porque justamente, né, o direito é muito pesado. Então, não ficar só aquela coisa maçante, dar uma quebra, fazer um pouco aí as pessoas rirem. É o nosso sextou para já começar mais leve o final de semana.
Eu fico feliz que tu conte para todo mundo aí ouvir, porque eu sempre conto essa história, que eu fui lá na doutora Francine e ela falou, estou contratando alguém de marketing para orientar a gente, porque eu quero fazer um marketing sério aqui, eu quero mostrar um conhecimento com base e é isso que a gente vai fazer. Mas acontece que existe muito humor e o marketing é de dentro para fora. E apesar de ser um escritório sério, com muito conhecimento, que auxilia as pessoas de coração, até falo, a porta está sempre aberta, é só agendar, a doutora atende. Isso me chamou muita atenção quando eu cheguei lá, porque eu falei, meu Deus, ninguém mais atende porta. Eles estão lá de braços abertos, querendo te atender, querendo te auxiliar, querendo resolver. E são muito bem-humorados lá, né? Nós estamos aqui com alguém acompanhando, que ninguém está vendo na câmera, o doutor Eduardo, que é o esposo da doutora Francine aí, que acompanha ela faz o administrativo, financeiro. Ele cuida da parte. Super presente ali no escritório, além de também ter a função dele ali como... A cabecinha criativa, né? Porque essa cabecinha criativa. Ideia não falta. É sempre novas ideias. A minha dificuldade é manter o foco aqui. Mas espero que o pessoal que começar a seguir goste, porque eu me divirto muito e dá aquela quebrada mesmo. E às vezes a gente coloca alguma informação importante, né? Uma vez a gente fez aquele vídeo do Dudu, falando inclusive sobre... Para não trocar a senha. Para não trancar a senha. Aquele vídeo quase viralizou, né? E é muito legal. Tem amigas, assim, que estavam lá tentando acessar, já tinha feito 2 vezes. Ela, não, vou parar, porque se eu fizer a terceira vai bloquear, eu só vou ter que esperar. Lembrou do vídeo, né, que foi feito. Então, é isso também, é levar... informação de uma maneira leve. É possível, é mais difícil ser criativo nesse sentido, mas é possível ser leve e trazer humor. E a gente também traz algumas coisas do dia do escritório, né? Para dar essa dinâmica. Mas, doutora, nós temos muita informação lá. Toda essa informação que a doutora está dando aqui para vocês sobre as regras, sobre a transição, está lá nos destaques. Né? Que a gente já preparou os destaques, eu lembro que isso era importante para você, né? Eu quero ter o mínimo que essa pessoa que vem aqui no atendimento, eu preciso informar. E hoje nós temos isso lá nos destaques. Ela buscando comuns. Ali, ela vê muita coisa. Mais um caos, né? Vamos contar a pessoa atendendo, ela queria se aposentar por idade, ela disse, eu já estou fazendo... primeiro que ela achou que era 60 anos, mas mudou, né? Então agora é 62. Falei, deixa eu buscar aqui as tuas contribuições, a gente acessou, olhei CNIS. Aí aquilo me chamou a atenção, eu falei, mas tu tinha aí, acho que eram 17 anos de carteira assinada, e ela parou, começou a ser autônoma, e foi no INSS, e eles falaram, você paga aqui no 11%, que você vai continuar tendo as tuas contribuições. Aí eu vi aquilo, eu falei, mas esses 11%, eu falei, eu tenho uma notícia boa e ruim para ti. A boa é que só falta 2 anos, tu tá com 60 e 62, então tá quase lá. Mas a ruim é que ali ela tinha 10 anos de contribuição, que você pagou no 11%, não irão servir para a tua aposentadoria por tempo, porque ela já ia fechar os 30 anos. Mas aí esses 11 anos que ela pagou, só vai servir para aposentadoria por idade. Então, ela vai ter que esperar os 62... Na verdade, ela tinha 50 anos. Ela tinha 50 anos. Ela vai ter que esperar mais 10 anos para fechar a idade. Então, e se ela tivesse pago no 20, ela estava fechando no 30 e ela teria logo a aposentadoria dela, né? Aí, eu disse, mas existe uma solução. É você pagar essa diferença, né? Do 11 até o 20. Aí a gente fez o cálculo, deu um valor, assim, que ela não tinha como pagar agora, né? Mas então, assim... E às vezes, há 10 anos atrás, ela tinha como ter pago aquele 20, né? Exato. Então, uma instrução errada desse advogado previdenciarista ali, especialista em INSS, fez com que ela perdesse praticamente 10 anos. Às vezes, a pessoa chega, eu quero pagar. Pago como? Não é assim. Tem que fazer uma análise, né? Porque se a pessoa... Para não ocorrer como ela. Vai pagar no 11, vai pagar no 20? Tem que fazer um estudo para dar uma correta orientação para esse cliente. Lógico. Né? O que a gente vê muito, assim, infelizmente, atualmente estou como presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui na OAB de Balneário Camboriú,
E a gente recebe, assim, denúncias de captação de cliente, porque a pessoa, infelizmente, existe vazamento de dados, listas. Isso a gente não tem controle, isso é federal. E eles vão atrás para captar aquele cliente. A pessoa teve uma perícia, fez lá tentou o auxílio-doença, não passou, foi negado. Já tem gente com a lista, com os teus dados, te ligando, dizendo para você, olha, vem aqui, a gente faz. Muitas vezes não é aqui o escritório, a pessoa faz tudo online. Então, ela passa todas as informações dela. Né? Tomem cuidado, procurem algum advogado que você já conhece ou que alguém lhe indique, né? Um parente, um vizinho, um amigo. Porque isso é muito importante. É a sua vida ali, é o que vai garantir o seu rendimento futuro. Muito cuidado com isso. Além do que você está passando informações suas para pessoas que você nem conhece. E que você nem sabe o que vai fazer, se realmente vai fazer o que ela está dizendo que vai fazer. Exatamente. A gente já teve casos assim, a pessoa, fulano de tal me disse que 100% que eu me aposento. Falei, olha, eu não tenho como te dar 100% de certeza. Mas eu vou fazer o meu melhor para que você se aposente. E não só aposente, mas no melhor benefício. Porque justamente essas regras dão a opção da gente simular. Então, planejamento, nós temos programas em que você coloca toda a informação e ele vai gerar as datas de aposentadoria e valores também futuros. Então, com isso, às vezes, ali você espera, eu tenho um exemplo de casa, né, que eu fiz para minha irmã, dava um valor, não me recordo, eu sei que assim, a diferença dava R$1.000. Se ela esperasse mais 8 meses, ela pegava outra regra de transição e dava um valor muito melhor. Né? Eu falei, então calma, mas eu quero logo. Eu falei, calma, que depois, quando ela ainda ia continuar trabalhando, né? Quando você não puder mais trabalhar, você vai viver disso. E é isso que tu tem que pensar. E a diferença né? Então, às vezes o cliente vem ali... Eu prefiro perder aquele cliente na hora, não perder o cliente, mas perder de fazer aquele trabalho de aposentadoria, mas pensando nele, porque futuramente você vai viver disso. Então, não vá assim com muita sede ao pote que quer logo se aposentar. Tem que pensar com clareza, com razão mesmo, né? Para ficar mais tranquilo mais tarde. Doutora, você bateu numa tecla que é importante as pessoas saberem que estão nos assistindo, né? No geral, quem procura ali o escritório da assessoria da doutora Francine, ela dá toda essa orientação e ela só recebe quando a pessoa dá a entrada na aposentadoria contigo, né? A não ser um caso específico de planejamento que você vai entregar alguma consultoria, é isso mesmo? Exato, planejamento. Então, por isso que ela fala assim, eu prefiro não ganhar esse cliente agora, que quer se aposentar agora imediatamente, prefiro que ele me venha em 8 meses e ele tenha o melhor benefício, do que é isso, eu tô aqui para isso, né? Do que fazer algo que eu sei que não era o melhor pro meu cliente. Acho isso muito bacana. E principalmente assim, porque a gente tá ali, a gente já construiu uma história, né? Então, daqui a pouco vem esse cliente, bate na porta, mas tu não me apresentou essa opção, tu só me falou dessa. Né? Então, tanto que a gente faz assim, Fabiola, eu faço um documento e digo, olha, te foi apresentado opção A, B e C e você está optando por essa aqui. E ele assina. Justamente para não correr o risco de mais tarde ele dizer, não, você não me ofereceu essa aqui que era melhor. Né? Então, isso oriento também os advogados da comissão a sempre fazerem, se resguardar para ter esse de que a decisão cuidado. Foi do cliente, né? E não do advogado. Porque é fácil terceirizar a decisão, né? Não, eu fiz o que me mandaram, né? Então, ali ela tem esse resguardo de que a decisão foi do cliente. Mas, hoje em dia, já com essa coisa do online, é muito raro um advogado que te atenda e converse contigo e te dê toda essa orientação do jeito que vocês falam. Então, por isso que eu acho importante estar pontuando esse diferencial do atendimento do escritório, né? Todo advogado pode fazer, mas com essa velocidade, todo mundo quer resposta rápida, às vezes não dá conta. Então, vocês têm toda uma estrutura organizada, começa com um pré-atendimento ali com os estagiários ou com a Bruna, né, que está dentro do escritório, para que você possa marcar uma hora e passar isso aí para o... Sim, exatamente. Quer explicar um pouquinho melhor como funciona? Se eu chegasse hoje aqui no escritório e dissesse, queria fazer um planejamento.
Geralmente assim, se a pessoa já tem a senha, facilita, né? Se às vezes ela não tem ou não lembra, então a Bruna ou a Vanessa vão ajudar a fazer a recuperação dessa senha. Muitas vezes a pessoa não tem mais aquele e-mail ou aquele celular cadastrado, então ela vai ter que ir até o INSS para pegar uma nova senha. E depois isso tudo vem para mim, elas baixam as informações, isso vem e a gente começa a ver junto. Né? Então, primeiramente, eu preciso desse contato, ter acesso a essas informações, para daí a gente agenda, eu vejo assim, às vezes... a pessoa tem lá a data que entrou no trabalho, mas não tem a data que saiu. Isso é muito comum, então isso vai dar problema futuramente. Então, a gente precisa ver carteira de trabalho, a gente precisa buscar, muitas vezes, CAGED, informações em outros órgãos do governo, para a gente ter certo essas datas. E aí eu faço uma entrevista, né, com o cliente, uma conversa, para ver certinho todas essas informações. E depois a gente faz o estudo, o planejamento, ali os cálculos e marca um dia para entregar isso tudo para a pessoa. Então, olha só quanto planejamento, quanto pensamento, quanta recolha de documento para que entregue essa melhor orientação. E é assim, isso até tenho vários clientes online, né? Então eu peço a documentação, a pessoa passa, ou a senha ali, a gente precisa disso para entrar no sistema, porque às vezes a pessoa... não se liga e não passa todas as informações. Então, ali, quando eu entro, a gente tem o olhar específico para cada coisa, onde eu vou, as informações que eu vou precisar para poder fazer a coisa certa. É aquela velha frase, né? Não é R$1, é os quase 20 anos de experiência e mais todo o conhecimento para saber qual é o detalhe que você não está observando, né? Exatamente. Entrando sozinho. Muito legal. Às vezes a pessoa tem lá, pai e mãe tinha um sítio, tinha aquele trabalho rural, e a pessoa, não, mas eu não trabalhei rural. Eu falei, tá, mas... pai e mãe, estava assim e tal, aí tu começa a conversar e ali você vê que se enquadra, e muitas vezes você consegue buscar aquele período rural e ou fecha ou aumenta o valor, né? Então, tudo vai depender. Acho que no meio dessa conversa a gente já deixou bem claro a importância de não ir lá entrar no IGOV e tentar se aposentar sozinho, por mais que você já esteja perto da idade, sempre buscar uma assessoria e um advogado de sua confiança. Mas, resumindo, quais são os benefícios de estar buscando esse advogado, né? Um advogado de confiança, um especialista em INSS? Eu acho que é para você... Por que a pessoa deve buscar? Acredito assim, é para a pessoa ter certeza, né, que aquela aposentadoria é a melhor para ela. Tem casos em que ela poderá ter um melhor, tem casos que não, mas muitas vezes ela fica naquela dúvida, né? Será que é isso mesmo? É o melhor para mim? Ou eu fiz certo? Quando a pessoa muitas vezes vai direto no INSS, né? Aí ela vem, te procura, tem uma revisão, não tem? Então, sempre procure, faça a coisa antes, busque ali o atendimento, faça esse investimento que vale a pena para você ficar tranquilo, seguro no seu futuro. Eu também recomendo. E outra coisa que eu gosto de pontuar é que ao longo desse 1 ano de assessoria, eu perdi a conta de quantos congressos você participou, né, doutora? Sim, isso a gente não para. Eu percebo que as leis, até quando você passa a comunicação para que eu escreva ali, para eu estar repassando e publicando isso nas redes, elas com constância flutuam, alteram, e todo esse conhecimento não tem como não ter na cabeça sem ser advogado, né? O direito previdenciário muda muito, é portaria, é IN, fora a legislação, e a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Nós temos vários processos, nós temos o processo administrativo, nós temos o judicial, dentro de cada um existem normativas, existem caminhos, então a gente tem que estar... eu sei que o trabalho rural... antes dos 12, o judiciário não dá. Então, eu tenho que tentar seguir no administrativo para conseguir. Mas o administrativo demora, né? Então, o cliente tem que estar ciente. Mas, assim, existem estratégias. Sim. Então, por isso que a gente está sempre se atualizando, buscando... Ou é curso online, né? E depois a pandemia facilitou isso. A gente tem grupos aqui, né? À mão eu tenho um escritório, eu tenho grupos, a gente estuda.
Então, a gente sempre tem que estar investindo e muito em atualização. E se você está para se aposentar, com certeza você não tem todo esse conhecimento que a Fran ou um advogado especialista na área vai estar o tempo todo se atualizando. Por isso, eu acho muito importante. Busque sempre o seu advogado aí de confiança para fazer esse planejamento. Até porque são vale informações da vida, né? De confiança, porque são informações da vida. Exatamente. Esse papo tá muito bom, mas aí ainda existe aquela coisa, será que eu continuo pagando meu INSS? Se não, deixa uma mensagem final aí para o pessoal se planejar dentro do INSS para aposentadoria. O que você deixaria de mensagem final? Por que é importante eu fazer esse planejamento previdenciário? Você quer ficar tranquilo? Quero. Você quer poder aproveitar a vida, não... A aposentadoria não é para estar cuidando de neto, não é para estar, claro, se gosta, fica, né? É muito bom esse vínculo, mas para curtir a vida em paz, tranquilo, não estar aí com uma aposentadoria que mal vai pagar as contas, né? Às vezes eu digo, você tem que pensar agora porque isso não vai dar nem para os remédios, né? Então, exato. Tem que pensar muito bem, o planejamento é para isso. É planejar o seu futuro. Exatamente. Foi uma honra. Você lembra de alguma coisa que talvez a gente não comentou aqui? Tem algum caso do escritório que seria interessante trazer para o pessoal? Eu acho que a gente explicou ali o que a pessoa tem que olhar, porque às vezes ela não sabe, né? Essa coisa alguma atividade especial que exerceu, ou algum vínculo que ela teve... exército ou de prefeitura e muitas vezes algum enquadramento no PCD e o trabalho rural. Às vezes fez trabalhista e não foi averbado. São coisas que mudam o planejamento. Fran, então eu escutei todo esse teu papo, fiquei curiosa, acho que estou precisando da Fran aí. Como é que eu faço? Esse telespectador que está ouvindo, telespectador que não é, né? Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram que está nos ouvindo. Nós temos as redes sociais, né? francinelara.adv. Ali tem todas as informações e o contato. Só entrar em contato pelo direct ou pelo WhatsApp. Exatamente. Que ou a Vanessa, neste momento é a Vanessa, a Bruno ou o Dudu, ou até eu também, né? A gente, conforme está a disponibilidade. Muito bom. Muito obrigada pela conversa, foi uma honra e acho que a gente esclareceu um pouco esse ponto ali tô quase me aposentando, vamos chegar no teto. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha conseguido levar o conhecimento, né? Para que justamente para abrir o olho das pessoas, procurar, porque faz a diferença, né? Um bom planejamento faz a diferença na vida da pessoa. Tá bom, obrigada. Pessoal, fica com a gente que vai ter outros papos com especialistas mais pra frente. E pode deixar o comentário aqui embaixo se tem alguma dúvida que você tenha na área de administração, na área jurídica e no seu empreendedorismo, que eu possa trazer essa pessoa para esclarecer as suas dúvidas. Obrigada.